Imagine o seguinte: você pega o celular só por um minuto, abre uma rede social, um vídeo aparece, depois outro, depois mais um. Quando percebe, passaram 40 minutos. E o mais curioso é que, mesmo depois de todo esse tempo, você não sente satisfação. Sente algo estranho, uma mistura de cansaço mental, leve ansiedade e uma sensação de vazio. Agora pense nisso. Nunca tivemos tanto acesso a prazer imediato como hoje. Filmes em segundos, comida em minutos, entretenimento infinito, atenção constante. E mesmo assim, nunca tivemos tantas pessoas cansadas, ansiosas e entediadas ao mesmo tempo. Como isso é possível? A resposta pode estar em algo que a psicologia chama de gratificação instantânea. E o custo disso pode ser muito maior do que imaginamos. Mas antes de continuar, já se inscreve no Mente em Foco, porque aqui a gente explora como a mente humana realmente funciona e por que muitas vezes aquilo que parece prazer acaba se transformando em armadilha. Durante quase toda a história humana, o prazer exigia esforço. Para comer, era preciso caçar ou plantar. Para ouvir música, alguém precisava tocar. Para se divertir, era necessário sair de casa, encontrar pessoas ou criar algo. O prazer estava ligado a processos. Hoje, a lógica mudou completamente. Vivemos na era do botão. Um clique e o vídeo começa. Outro clique e outro vídeo aparece. Mais um e outro. Plataformas digitais foram literalmente desenhadas para entregar recompensas rápidas. Quanto mais rápido o prazer chega, mais tempo passamos ali. Mas existe um detalhe importante. O cérebro humano não foi projetado para lidar com esse tipo de estímulo constante. Dentro do cérebro, existe um sistema muito antigo chamado sistema de recompensa. Ele evoluiu para nos motivar a fazer coisas importantes para a sobrevivência. Comer, explorar, aprender, conectar-se com outras pessoas. Quando fazemos algo que ajuda na sobrevivência, o cérebro libera dopamina. Dopamina não é exatamente prazer, ela é motivação. Ela diz para o cérebro: isso é importante, faça de novo. Durante milhares de anos, esse sistema funcionou perfeitamente. O problema é que hoje ele está sendo estimulado em excesso. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto, cada nova informação, tudo isso ativa pequenas doses de dopamina. E o cérebro começa a se acostumar com esse padrão. Estímulos rápidos, recompensas rápidas, prazer rápido. O resultado, a mente começa a perder a capacidade de esperar. Existe algo curioso sobre o cérebro humano. O tédio sempre teve uma função importante. Quando nossos ancestrais ficavam entediados, isso os empurrava para explorar o ambiente, criar, aprender, pensar. O tédio era um combustível para a curiosidade. Mas hoje o tédio praticamente desapareceu. Sempre que existe um momento vazio, pegamos o celular, esperando na fila, no elevador, no ônibus, antes de dormir. E aos poucos, o cérebro começa a perder algo essencial: a capacidade de ficar em silêncio consigo mesmo. Nunca tivemos tanto entretenimento. E mesmo assim, muitas pessoas relatam sentir fadiga mental, dificuldade de concentração, ansiedade constante. Isso acontece porque a mente moderna está presa em um ciclo. Quanto mais estímulos rápidos consumimos, menos tolerância temos para experiências lentas. E quanto menos tolerância temos, mais precisamos de estímulos rápidos. É um círculo, e ele se retroalimenta. Existe um efeito colateral pouco discutido desse processo: a ansiedade. Quando o cérebro se acostuma com recompensas rápidas, qualquer atividade que exija paciência começa a parecer frustrante. Ler um livro, estudar, trabalhar em algo profundo.
Essas atividades liberam dopamina, mas lentamente. E para um cérebro acostumado com estímulos instantâneos, isso parece difícil demais. Então surge uma sensação de inquietação, uma vontade constante de verificar o celular, como se algo estivesse faltando. Curiosamente, muito antes da internet existir, alguns filósofos já falavam sobre algo parecido. O filósofo francês Blaise Pascal escreveu certa vez: "A infelicidade do homem nasce da incapacidade de permanecer quieto em um quarto." Ele percebeu algo profundo sobre a mente humana. O silêncio interior pode ser desconfortável, e muitas vezes tentamos escapar dele. Hoje a tecnologia tornou essa fuga muito mais fácil. O problema não é a tecnologia em si, ela trouxe avanços incríveis. O problema é quando ela começa a reprogramar nossos padrões de prazer. Quando a mente passa a buscar apenas aquilo que é rápido, curto, imediato. Nesse momento começamos a perder algo muito importante: a capacidade de experimentar prazer profundo. Existe uma diferença enorme entre dois tipos de prazer: o prazer rápido e o prazer significativo. Prazer rápido: vídeos curtos, notificações, rolagem infinita. Prazer profundo: aprender algo novo, construir algo, dominar uma habilidade, criar relações reais. O primeiro é fácil, o segundo exige tempo. Mas o segundo é o que realmente gera satisfação duradoura. Quando nos acostumamos demais com recompensas imediatas, algo muda. A espera se torna desconfortável, a paciência diminui, e tarefas que antes eram normais passam a parecer pesadas. Isso explica por que muitas pessoas hoje sentem dificuldade em ler por longos períodos, focar profundamente, trabalhar sem distrações. O cérebro não perdeu capacidade, ele apenas foi treinado para outro tipo de estímulo. Isso levanta uma pergunta interessante. Se nosso cérebro está sendo treinado pela tecnologia, será que podemos treiná-lo de volta? Será que é possível recuperar a capacidade de sentir prazer em experiências mais profundas? Vamos voltar àquela cena simples. Você pega o celular por alguns minutos, rola a tela, assiste um vídeo, depois outro, e mesmo quando decide parar, algo curioso acontece. Sua mente continua inquieta. É como se o cérebro estivesse esperando mais um estímulo, mais uma notificação, mais um pequeno golpe de dopamina. Esse estado mental tem se tornado cada vez mais comum. Uma sensação constante de agitação interna. Não é exatamente tristeza, não é exatamente estresse, é algo diferente. Uma espécie de ansiedade silenciosa. Nosso cérebro foi projetado para lidar com estímulos intermitentes, momentos de atividade, momentos de pausa, momentos de silêncio. Esse equilíbrio sempre foi importante, mas na vida hiperconectada, esse equilíbrio começou a desaparecer. Hoje, muitos cérebros vivem em um estado quase contínuo de estimulação. Notificações, informações, vídeos, mensagens, conteúdos curtos, tudo competindo pela atenção. E quanto mais estímulos recebemos, mais difícil se torna fazer algo simples: desacelerar. Existe um experimento curioso conduzido por psicólogos da Universidade de Virgínia. Eles colocaram pessoas em uma sala vazia, sem celular, sem música, sem distrações. A única instrução era simples: fique sozinho com seus pensamentos por alguns minutos. O resultado foi surpreendente. Muitas pessoas relataram extremo desconforto. Algumas preferiram até apertar um botão que dava pequenos choques elétricos a continuar apenas pensando. Isso revela algo profundo. Quando nos acostumamos demais com estímulos constantes, o silêncio começa a parecer estranho. Em teoria, a tecnologia deveria facilitar nossa vida, e em muitos aspectos ela realmente facilita, mas existe um efeito colateral. Quando cada momento vazio é preenchido com estímulos rápidos, o cérebro perde a oportunidade de entrar em um estado mental muito importante, o estado de reflexão. É nesse estado que surgem ideias criativas,
insights, processamento emocional. Mas para que isso aconteça, a mente precisa de algo raro no mundo moderno: espaço. Pode parecer estranho dizer isso, mas o tédio tem uma função psicológica muito importante. Quando não estamos ocupados com estímulos externos, o cérebro ativa uma rede chamada modo padrão. Essa rede está associada à reflexão, imaginação, planejamento, conexão de ideias. Em outras palavras, muitos dos nossos melhores pensamentos surgem quando aparentemente não estamos fazendo nada. O problema é que hoje raramente ficamos nesse estado. Assim que o tédio aparece, pegamos o celular. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dizia algo interessante. Ele acreditava que grandes ideias precisam de tempo, tempo para maturar, tempo para atravessar o silêncio. Segundo ele, a pressa constante é inimiga do pensamento profundo. Se Nietzsche estivesse vivo hoje, talvez ficasse impressionado com a velocidade da vida moderna e talvez percebesse algo que muitos já começam a notar. Quanto mais acelerado o mundo se torna, mais valiosa se torna a capacidade de desacelerar. A boa notícia é que o cérebro humano é extremamente adaptável. Isso significa que os mesmos mecanismos que criaram o hábito da gratificação instantânea também podem ser reprogramados. Mas isso exige algo importante: consciência e pequenas mudanças de comportamento. A psicologia chama isso de reeducação do sistema de recompensa. Em outras palavras, treinar o cérebro novamente para valorizar experiências mais profundas. Algumas atividades têm uma característica em comum: elas liberam dopamina de forma gradual, e quanto mais tempo dedicamos a elas, maior se torna a satisfação. Por exemplo, aprender uma habilidade nova, praticar um esporte, ler um livro, construir algo. Essas atividades exigem paciência no início, mas produzem uma recompensa muito mais duradoura. Não é necessário abandonar a tecnologia, isso seria irrealista, mas algumas mudanças simples podem transformar completamente a relação com os estímulos digitais. Por exemplo, criar momentos do dia sem celular, evitar redes sociais logo ao acordar, reservar períodos para atividades profundas. Essas pequenas decisões ajudam o cérebro a recuperar algo essencial: a capacidade de foco. Existe uma verdade curiosa sobre o prazer humano. Aquilo que exige esforço tende a gerar mais satisfação. Isso acontece porque o cérebro valoriza aquilo que exige investimento. Quando construímos algo com tempo e dedicação, a recompensa emocional é muito maior. Talvez por isso muitas pessoas relatam sentir mais satisfação depois de completar um projeto difícil, aprender algo novo, superar um desafio. Esses momentos produzem um tipo diferente de prazer, um prazer mais profundo. Prazer imediato é fácil. Significado exige tempo. Essa distinção foi discutida por muitos filósofos ao longo da história. Aristóteles, por exemplo, acreditava que a felicidade verdadeira não está apenas no prazer momentâneo. Ela está em viver de forma que desenvolva nossas capacidades, ou seja, crescer, aprender, criar, contribuir. Esse tipo de vida pode ser mais exigente, mas também é muito mais satisfatória. Talvez o maior luxo do futuro não seja mais tecnologia. Tecnologia está cada vez mais abundante. Talvez o verdadeiro luxo seja algo muito mais raro: a capacidade de prestar atenção, concentrar-se profundamente, estar presente em uma experiência sem distrações constantes. Essas habilidades estão se tornando cada vez mais valiosas. Então, talvez a pergunta mais importante não seja quanto entretenimento temos disponível, mas sim o que estamos treinando o nosso cérebro a desejar. Se treinamos apenas recompensas rápidas, o mundo começa a parecer superficial. Mas se treinamos paciência, foco e curiosidade, descobrimos algo interessante. As experiências mais valiosas da vida raramente são instantâneas, elas são construídas. A gratificação instantânea não é necessariamente o problema. O problema surge quando ela se torna o único tipo de prazer que buscamos.
porque nesse momento perdemos a capacidade de apreciar aquilo que leva tempo. E talvez seja justamente nessas experiências mais lentas que encontramos algo essencial: satisfação real, crescimento, significado. Se você gosta de explorar como a mente humana funciona e quer entender melhor os mecanismos invisíveis que moldam nosso comportamento, se inscreva no Mente em Foco. Porque aqui a gente mergulha nas ideias, experimentos e reflexões que ajudam a entender não apenas o mundo moderno, mas também a nós mesmos.